A paz do Senhor Jesus, iremos meditar hoje no livro de Tiago, capítulo 4, que tem como título: Devemos resistir às paixões. Iremos meditar nos versículos 1 e 7. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? E aí no 7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando diz aqui no versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós, está dizendo assim: obedece a Deus, obedece aos mandamentos do Senhor, que você vai ter força para resistir ao quê? Ao que está descrito no versículo 1, aos deleites da vossa carne, que guerreiam nos nossos membros todos os dias. Então, o diabo aqui não é a figura de Satanás, o próprio Lúcifer, que desce e se aparece na nossa frente, ao qual a gente vai ter que resistir, porque a gente nem teria força para isso. Quem vai guerrear contra Satanás nesse plano é o próprio Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. O que Satanás coloca aqui na nossa frente são as paixões mundanas, são os deleites que a nossa carne prova e que depois de aceitar Jesus a gente renuncia, e volta e meia Satanás coloca sempre na nossa frente. Ele sempre vai naquilo que nos é mais frágil, ou seja, de tudo que a nossa carne gosta e tende a se inclinar ao pecado, tem um pecado pelo qual a gente será mais fraco. E aí o Senhor dá essa advertência para nós, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitar a Deus? Medita na palavra de noite e de dia, lê a palavra, ora, jejua, para que quando Satanás colocar esses manjares na tua frente, você possa resistir e ele vai se sair de você. Quando o crente faz uma aliança com Jesus, o modo dele falar muda, o modo dele se vestir muda, o meio no qual ele anda, ele já não anda mais, porque ele vai passar agora a andar no meio do povo de Deus. Porque ele agora passa a ter a imagem e semelhança de Cristo. E o mundo rejeita isso. De início, quando a gente aceita Jesus como Salvador, os amigos do mundo, que ainda não são convertidos, eles ainda tentam manter a amizade conosco. Mas quando percebem que o foco da nossa conversa, que o centro da nossa conversa se tornou Jesus, se tornou a salvação, se tornou a transformação que Jesus fez na nossa vida, automaticamente eles começam a se afastar. Quando o centro da nossa vida é Cristo, as nossas atitudes começam a mudar. A nossa linguagem começa a mudar. A gente já não fala mais da mesma forma que a gente falava. A gente já não pronuncia mais as gírias, os xingamentos e tudo aquilo que nos identificava como descrente, como pessoas que ainda não conheciam a Deus. Então, automaticamente, esses amigos que estão próximos da gente começam a se afastar. Não é o crente que se afasta dos amigos descrente. Eles é que se afastam de nós. Então, observe que quando o crente, lavado e redimido pelo sangue de Cristo, ele mantém as mesmas amizades do mundo, ele mantém os mesmos costumes do mundo, seja ele ou ela, seja homem ou mulher, mantém as mesmas amizades, mantém os mesmos costumes, mantém a mesma forma de falar, o que é que vai acontecer? Não vai conseguir resistir ao diabo. E ele não vai fugir da pessoa, ele vai permanecer ali, tentando, minando. Tem um versículo na Bíblia que diz: o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele mina as forças desse crente, dessa crente, até que ele se infiltre e olhe para trás, como a mulher de Ló fez. Tire
a mão do arado e se volte para trás novamente e a fazer as antigas práticas. Por isso que aqui no Evangelho de Tiago, aqui no livro de Tiago, melhor dizendo, se começa o capítulo com uma pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, para a gente saber, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Então, o crente lavado e redimido pelo sangue de Cristo, quando faz uma aliança com o Senhor, tem que buscar as coisas de Deus. Não dá mais para ficar dividido. Não dá para ficar no mundo e na igreja ao mesmo tempo. Se o ponto fraco daquele crente é a fornicação, ele tem que buscar mortificar a carne com jejum, oração e palavra. E começar a rejeitar os deleites, né? Começar a rejeitar as bandejas que vêm através de rede social ou cara a cara no dia a dia, tem que começar a rejeitar. O segundo ponto, as amizades. Se as velhas amizades te mantêm falando os mesmos palavrões, as mesmas gírias, conversas que não têm Jesus como centro, conversas que não edificam o crente em nada porque não fala de Jesus, não fala do caminho da verdade, então essa amizade, por mais que seja leal, por mais que seja verdadeira, por mais que tenha sido formada na infância, não vale a pena continuar. Quando Jesus chega para Mateus, o publicano, e diz: levanta e segue-me, Mateus segue a Cristo. Você não vai ver em nenhuma parte da Bíblia que Mateus voltou a andar no meio de publicanos, a não ser para anunciar o Evangelho de Cristo. Quem ouve e crê e faz aliança com Cristo, agora passa a ser discípulo e andar com os discípulos de Cristo. Mas aqueles que não crêem automaticamente se afastam. Então, observe: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao que? As paixões que estão nos membros do nosso corpo. Resistir às bandejas que Satanás coloca na nossa frente. Deus nos apresenta pessoas para nos sustentar, nos manter firmes no Evangelho, e Satanás também nos apresenta pessoas que vai minar, que vai enfraquecer nossas forças e vai nos tirar do Evangelho. Por isso que lá no livro de Deuteronômio, quando Deus fala da bênção e da maldição, o Senhor diz claramente: eis que diante de vós ponho a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que tereis vida, e vida com abundância, vida eterna, porque tudo está sujeito da ordem de Deus. Poderia dizer assim: não, mas Deus pode obrigar a gente a receber a bênção? Pode. Mas ele nos dá o direito de escolha, o livre-arbítrio. E é isso que Satanás odeia, porque a gente é imagem e semelhança de Cristo e ainda ele nos dá o direito de escolha, se a gente quer a salvação ou se a gente quer a perdição, se a gente quer o paraíso, estar na Nova Jerusalém com Cristo ou queimar no fogo do inferno com Satanás e seus anjos caídos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purifica o coração. No versículo 8, Deus diz: vós de duplo ânimo. Não pode ficar cocheando em dois pensamentos, mundo e Deus, mundo e igreja, prazeres e espiritual, não pode. Então, o Senhor nos convida a purificar o coração, a tirar a dubialidade, tirar o duplo ânimo. E aqui acontece algo muito triste, que ao invés de tirar esse duplo ânimo e se voltar para Deus, abraçar a igreja, abraçar as orações, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, o que é que muito irmão faz e muitas irmãs faz? Deixam a Deus e abraçam o mundo. Aí no versículo 10, Jesus vai dizer assim: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará.
Antes do 10 ele diz assim: senti as vossas misérias e lamentai, chorai, convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Ele está dizendo, está de duplo ânimo, a carne está se inclinando para o mundo, não importa, se humilha diante de mim, se humilha. Chora as vossas misérias, transforma o riso da carne em tristeza, em pranto. Chega perante ao Senhor com confiança, com verdade e diz para ele assim: Senhor, eu amo as coisas da carne, eu amo a bebida, eu amo os prazeres carnais, a fornicação, mas eu não quero, porque o Senhor me libertou, o Senhor me salvou. No momento que eu levantei a minha mão, porque eu não suportava mais essa vida, o Senhor me acolheu. Então, Pai, eu te peço, me limpa, me purifica meu coração, para que eu volte a gozar, a experimentar da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, que será a Nova Jerusalém, na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que esta palavra de hoje venha nos fortalecer. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste às bandejas. Resiste às tentações que Satanás põe à frente de nós todos os dias. E ele vai fugir, porque nada permanece na presença de Deus. A carta que foi escrita às igrejas da Ásia, a igreja de Laodiceia, ela foi advertida. Não seja morno, não seja quente, melhor dizer, ou você é quente ou você é frio, porque se for morno, o Senhor vomita. Infelizmente, tem muitos irmãos e irmãs sendo vomitados da casa de Deus porque tem cocheado em dois pensamentos, tem andado em duplo ânimo. Mas o Senhor não quer isso, Ele quer que a gente reconheça o nosso erro, reconheça as nossas misérias, como está descrito no livro de Tiago, que a gente lamente, que transforme esse gozo, essa felicidade que a carne sente em pecar, em pranto, se humilhe debaixo da mão poderosa de Deus, porque o que é que vai acontecer? O Senhor entra na guerra por nós, o Senhor entra no campo de batalha e limpa a ira, o Senhor tira tudo que te afasta do Senhor, o Senhor tira as amizades, o Senhor tira aquilo que te leva à fornicação, o Senhor tira as bebidas, o Senhor tira tudo aquilo que não é agradável, que não é aceitável e faz um vaso novo. Então o Senhor tira, mas é necessário que a gente se humilhe, é necessário que a gente se sujeite a Deus, para que o diabo fuja da nossa presença. Amém.